Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início ao trabalho, a presidência declara que não haverá sessão ordinária, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 737/2010, 738/2010, PDL 151/2010, 147, PDL 150, PDL 154, PDL 149, 153, 158, 155, 156, 144, 130, 742, projeto de lei 275/2009 e projeto de lei 665/2010. Convido o nobre vereador Tio Carlos para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão ordinária, em 8 de dezembro de 2010. Presidência do senhor vereador Stepan Essessian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Alfredo Sirquis, Paulo Messina, Eliomar Coelho, Tio Carlos, Raymond, Paulo Pinheiro, professor Osto, Carlos Bolsonaro, Tânia Bastos, Ivanir de Melo, Dr. Gilberto, Jorge Braz, Stepan Essessian, Luiz Carlos Ramos, Chiquinho Brazão, Tereza Berg, José Everaldo, Roberto Monteiro, Marcelo Piuí e Dr. Jorge Manaia. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Essessian e o primeiro vice-presidente. E ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Ivanir de Melo, a convite. Encerra-se a sessão às 16h13. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos dessa sessão para a confecção dos avulsos até 15h30. Está suspendida a sessão. Em tramitação especial em regime de prioridade, segunda discussão, em primeira sessão, projeto de lei 737/2010, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para exercício financeiro 2011. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não, a matéria voltará em segunda discussão, em segunda sessão. Palavra pela ordem, amigo, nobre vereador Brizola Neto. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, vereadores presentes. O que me traz aqui, senhor presidente, na verdade, são alguns itens. Eu queria fazer aqui uma moção de louvor e reconhecimento ao jornalista e ex-deputado José Gomes Talarico, em memória. Talarico foi uma das lideranças mais importantes na política do nosso país. Nascido em São Paulo, foi repórter nos jornais Correio Paulistano e, à noite, participou na fundação da União Nacional dos Estudantes, em 1938. Em 1944, participou da luta pela regulamentação da profissão de jornalistas e ajudou na criação do sindicato da categoria no Rio de Janeiro. Foi um dos fundadores do PTB e do PDT. Foi eleito suplente deputado federal pelo Distrito Federal em 1954 e, em 1962, é eleito deputado estadual na recém-criado estado da Guanabara. Durante a ditadura, nobres vereadores, teve seu mandato cassado e por diversas vezes foi preso e torturado. Foi líder do PDT na Alerj em 1982. Foi um militante incansável na defesa da democracia e da justiça social. Sua história é uma referência para todos. Sendo assim, presto as minhas mais singelas homenagens a este grande brasileiro, a este herói nacional.
Queria mandar um abraço para o seu neto, Fernando Lobo. Mas, presidente, um outro motivo sério que me traz aqui, mais uma vez, aos nobres vereadores que aqui estão, aos jornalistas que estão aqui nas casas, mais uma vez, senhor presidente, os inimigos do povo brasileiro mostram suas vísceras preconceituosas e direitista, mostram que sempre estarão contra o povo brasileiro. E eu trago aqui 3 coisas dentro desse que se intitui jornal, que façam jornalismo, que na verdade não passa de um agrupamento de pessoas que têm única finalidade, exercer negócios e negócios próprios. Eu queria fazer aqui um repúdio ao artigo do sociólogo Demétrio Magnólio, aonde ele afirma que foi no governo Brizola que se deu o acordo com o tráfico, que Brizola liberou as favelas para o tráfico de drogas dominar a cidade do Rio de Janeiro. Olha, senhor presidente, nobres vereadores, eu, como neto de Leonel Brizola, não poderia não estar aqui, até mesmo porque ele não está mais aqui com a gente para se defender. E diversas vezes eu vim aqui fazer essa defesa porque injuriar o morto, na minha opinião, constitui uma das piores, se não a maior covardia praticada pelo ser humano. Injuriar o morto. Isto é covardia, senhor Demétrio Magnólio. O senhor é um covarde. Essa que é a razão. Ao dizer simplesmente, o senhor que vem da USP, que sabemos bem o que significa essa universidade, que é, se não a única formação de cretinos em série, é que de lá saiu o termo populismo. Patrocinado, sim, senhores, pelo imperialismo. Por quê? Porque tinha um intuito, naquela época, de desmascarar Getúlio Vargas. Tanto é que a própria USP, que definiu esse termo populista, que, para quem não sabe, eles incluíram no mesmo rol Getúlio Vargas e Jânio Quadros. Ora, Jânio Quadros proibiu o biquíni, proibiu que pudesse andar de skates na rua e liberou a rinha de galo. Getúlio Vargas, como todos sabem, construiu esse país. Ministério da Educação, nossas siderúrgicas, nossa soberania. Então, quando leio um artigo espúrio, nefasto, como esse, cabe aqui o único lugar que nós temos para o livre diálogo e o livre pensamento nesse país, é este microfone. Não é, vereador? Exato, isso mesmo. Exato. Lembrando bem aqui nosso nobre vereador Rubens, socialista, foi para retalhar a Revolução de 30, essa é a verdade. 32. Eu quero rebater algumas críticas, senhor presidente. Brizola construiu 10 mil quilômetros de esgotos na favela. Ora, por ficar debaixo da terra, é que esta obra justamente não aparece. Isso é ser populista? Eu não vou nem aqui citar, como diversas vezes eu citei, os CIEPs, que foram no intuito justamente de acabar com o pior do que há no subdesenvolvimento, que são meninos de ruas, que até hoje encontramos nessas comunidades. Levou água, levou esgoto, como aqui meu nobre parlamentar vem me lembrando. Então, quando vejo um artigo desses em 2010, virando o ano 2011, eu fico num afronte, eu não entendo. Por isso que eu digo, há necessidade imediata nesse país
de realmente fazermos um novo marco regulatório da comunicação no nosso país. É inadmissível que a imprensa ainda continue nesse sentido golpista, porque patrocinaram e abraçaram o golpe de 64. Alguns jornais emprestaram até seus carros para o transporte, para a tortura, o sequestro e o homicídio. Ora, quando o Brizola coloca na favela a ótica da escola, ela muda o conceito. Porque esse é um pensamento que tem que se dar aqui, quando olhamos para nossas comunidades hoje e vemos a UPP. Por que a lógica da educação? Porque quando você coloca a educação, uma escola como aquela que você tinha, educação pública de qualidade, professores bem pagos. Já. Você tinha ali todas as vertentes do Estado saindo da escola, você tem uma integração da comunidade com o Estado, com o poder público. Quando você coloca a criança como prioridade, isso é se pensar no futuro das próximas gerações. Veja aqui meu querido Lobo, faço uma saudação, fiz aqui uma homenagem póstuma ao seu avô, nosso grande mestre talarico, mora aqui no peito, um grande abraço. E quando dali sai todas as secretarias, todos os serviços do Estado, você cria a cidadania através da ótica da educação do professor. Diferente quando você bota um batalhão de polícia, que a ótica vem do quê? Da caserna. E pior, senhor presidente, há uma coisa que está oculta aí e não se fala, é que, de repente, um comandante começa a trazer todos os serviços para aquela comunidade. Uma comunidade que não teve acesso à educação, desinformada, despreparada. Aquele cidadão, daqui a pouco, vira vereador, deputado. Não é isso, Eliomar? É o perigo do Estado policialesco, da milícia, que não se fala. Então, há sim que separar o joio do trigo nesse Estado e dizer por que nasceu a violência aqui, como que nasceu a violência. Não podemos apenas jogar plumas ao vento, temos que lembrar que o Brasil nasceu no século XV com o único intuito e a única exclusividade de ser um país exportáveis, de exportar seus lucros, como Darcy Ribeiro falava. Para quê? Para aquecer a metrópole estrangeira e colocá-la ela no mercado capitalista mundial, porque eles nunca foram subdesenvolvidos, Podem, algum dia, terem sido não desenvolvidos, mas nunca foram subdesenvolvidos como nós. Como aqui já falei, vinham aqui tirar nosso pau-brasil para fazer a madeira e pintar as roupas das madames na Europa. O ouro, a prata, o petróleo, que aqui inventaram até um repórter Esso. Quem é mais antigo se lembra que tinha aqui um tal do repórter Esso. Você vê o repórter Esso, é o absurdo do absurdo. Então, vem agora um sociólogo da USP querer dizer que a culpa da violência de Brizola, olha, senhor Demétrio Magnoli, perdão, no mínimo o senhor deveria voltar para a sala de aula para estudar a história do Brasil. É o cúmulo do absurdo esse artigo que o Globo deixa publicar. É criminoso, presta um desserviço à história e à sociedade e às próximas gerações. É inadmissível, como eu disse, injuriar o morto é o maior dos atos covarde que possa existir na humanidade, porque não está mais aqui para se defender. Quando Brizola constrói 509 CIEPs, onde, se tivessem dado continuidade hoje, mais de 12 milhões de crianças teriam passado por ali, teriam se formado longe das ruas, longe das drogas e da violência,
não estaríamos nessa situação. Então, quem são os verdadeiros criminosos desse Estado? São aqueles que enterraram esse projeto, fecharam piscina, demitiram professores, acabaram com o turno integral. Hoje, todo mundo fala em escola em turno integral, até o DEM, até o PSDB, mas na época foram os primeiros a criticar, inclusive o PT foi contra. Que escola não era pensão, esse era o discurso, porque naquele período a educação não estava na pauta, na agenda política, e Brizola inovou, ao construir dentro da favela, porque não queriam que se construísse ali escola. A verdadeira oportunidade de igualar economicamente a população, que é a educação. E mais, Brizola, com a família, uma família, um lote, dando a titularização da propriedade para a mulher, porque o homem, no estado miserável, abandonava a mulher com os filhos no colo, ou ia para o bar encher a cara, ou rumar outro lugar da vida. E a mulher se encontrava diante de uma situação deplorável. Então, a casa, como diz o saudoso Darcy Ribeiro, a utopia do brasileiro é simples, Elmar. É casa, comida, escola e remédio. E é isso que negam à nossa população pobre e carente. Uma simples questão. Seriam essas as utopias, não é? Então, quando o Brizola nomeia um negro para comandar a polícia nesse estado, ele inova, porque ali sim era um trabalhista, um defensor dos direitos humanos, que assumiu o comando da Polícia Militar e começou a fazer uma reformulação em toda a polícia. Quem fazia as Blitzen, né? Nasceu lá no Hitler. O negócio de Blitz nasceu com Hitler. Se não sabe. Essa é a verdade. Quem comandaria uma incursão na favela teria que ser feita pelo comandante do batalhão, não mais pelo soldado ou pelo cabo. E o comandante, naquela época, se recusavam a ir. Não queriam. E aí começou toda a luta do Brizola pela reformulação da polícia militar nesse estado, que era uma polícia oriunda da ditadura militar, que torturava, que matava, sim. Essa é a verdade que tem que ser dita aqui. Se a gente quer uma modificação nesse estado, temos que fazer uma depuração na polícia militar e civil. Essa é a grande verdade, que não há um espaço para ser dito nesse jornal vendido a interesses internacionais, que ocultam a sua verdadeira finalidade nesse país. É ajudar as empresas estrangeiras cada vez sugar mais nossas riquezas para o estrangeiro. Essa é o que serve. Então, quando o Brizola coloca a favela, coloca na comunidade, na favela, uma escola de qualidade, né, que a primeira aula é um farto café da manhã, porque a criança com fome não escuta, não aprende. Em casa, às vezes, ela não tem o que comer, nada. Seus pais sequer são letrados. Então, a escola de turno integral veio para suprir essa deficiência, que em 1983, presidente Caiado, 50% dos alunos eram analfabetos. Não sabiam ler nem escrever. Iam para a escola com fome, e com fome ninguém aprende nada. Essa era a grande sacação. O Darcy Ribeiro dizia que nos primeiros anos escolares do CIEP, tinha criança que não queria sair debaixo do chuveiro porque sequer tinha visto uma torneira na vida. Isso ninguém fala. A riqueza desse material humano, a riqueza da pedagogia do Darcy Ribeiro. O que representava esse encontro feliz do CIEP? O gênio da educação, o antropólogo Darcy Ribeiro, que materializou
o CIEP como útero do povo brasileiro, o estadista a favor do povo, que deu a sua vida pela democracia nesse país, na cadeia da legalidade e no golpe de 64. E, por fim, o grande arquiteto Oscar Niemeyer. Esses são os populistas? Quem são? O que fez a USP para combater a Cracolândia em São Paulo? Para combater o PCC? Não fez nada. É uma fábrica de cretinos. Produzem cretinos em série. Essa que é que tem que ser dito. Porque, mais uma vez eu digo, senhor presidente, artigo é bom ler para saber o que pensam, porque é de um desgosto, é de uma rixa, é de uma pequenez tamanha, que, sinceramente, eu pensei em nem comentar, mas há que se comentar sim, porque esse jornal ele vai mais além. Ele vai mais além, senhores. Ele publica aqui, agora não me lembro qual página deles, sobre uma lei que fizemos, de uma comissão, está aqui a vereadora Clarice, o vereador Remo, e Aspásia Camargo, do PV, também participou, e na época o Cristiano Girão também, uma comissão eleita por esta casa, para fazer a reformulação da Lei 1876, que estava extremamente defasada, tratava na época dos vendedores de angu, entre outras coisas que não estão mais nas ruas. Foi uma comissão que mais se reuniu nessa casa, e que principalmente foi feita pelas mãos dos trabalhadores. Escutamos quais eram as principais questões das ruas. E o Globo, mostrando seu elitismo e seu preconceito com o trabalhador de baixa renda, coloca uma frase, um título, que o projeto abre brecha para ambulantes. Como se ser ambulante fosse um ato criminoso. É pena que o jornalista que cobre a Câmara de Vereadores, que me ligou e me entrevistou, Rubinho, ele queria me entrevistar item por item do projeto, que eu fui o relator. Queria saber item por item. Por que esse item, vereador? Por que esse item, vereador? Olha, eu achei que no mínimo ia sair alguma coisa do nosso pensamento, mas não. Única e exclusivamente o pensamento da redação. Única e exclusivamente o pensamento deles, que não condiz com o pensamento dos trabalhadores, porque não escutaram, escutaram, mas não publicaram o que os vereadores pensam dessa comissão. É um jornalismo de última categoria, parcial, que serve a quem? Aos interesses dos empresários, que é o que são os anunciantes desse jornal, dessa porcaria. Elitistas. Dá nojo. E por isso são contra um novo marco regulatório da imprensa no Brasil e da nossa mídia, que no mundo inteiro já se fez. No mundo inteiro já se fez. E aqui parece que é uma coisa do demônio. E, infelizmente, o PDT tem parlamentares defendendo essa corja, que é o seu Miro Teixeira e o seu Sérgio Sveiter. Por incrível que pareça, é o cúmulo do absurdo. Parlamentares eleitos pelo PDT com uma posição entreguista e golpista como essa. Mas isso é um assunto para se resolver dentro do partido e não aqui. Agora, quando eles colocam que a Câmara de Vereadores do Rio começou a analisar essa semana que vai aumentar o número de ambulantes na cidade, olha, sinceramente, é um artigo, vereador Alessar, preconceituoso, criminoso, porque tenta criminalizar justamente aquela pessoa que quer buscar uma alternativa justa e honesta na sua vida, trabalhar. Por que ele não pode trabalhar? Por que eu não posso vender amendoim? Proibido? Por que tem que ser só a Coca-Cola que pode fornecer os produtos para me vender? E se o meu cliente gostar de Guaraná? Eu vou deixar de vender? Foi uma comissão que mais se reuniu nessa casa, e eu queria depois escutar o Raymond, a vereadora Clarissa, a Aspásia eu não acho que não está aqui para falar, inclusive nem saiu o nome dela, não sei porquê no jornal. Porque é inadmissível que se fale isso.
Foi justamente uma comissão que demorou 1 ano até se aprontar, foi discutido, toda semana tinha reunião, era exaustivo, era cansativo, mas foi feito com os trabalhadores, ponto por ponto. A verdadeira democracia ao trabalho. E, principalmente, ela vai visar o quê? Vai ficar muito mais fácil da prefeitura fiscalizar e o cidadão poder fiscalizar o que aquele trabalhador está vendendo. Porque ele, mais do que ninguém, por incrível que pareça, eles queriam a legalidade. Eu não quero vender produto pirata, é o que eu mais escutei. Eu quero vender produtos legais, que a população possa ter orgulho de comprar. Os ambulantes fazem parte da nossa cultura. E por que um artigo elitista desse? A que interesse serve? É um desserviço à sociedade, porque aqui ela não informa. Deveria vir aqui à Câmara e acompanhar as votações da nossa Câmara. Já encerro, vereador, porque eu sei que eu estou me alongando, mas é que a minha indignação é tamanha que eu não podia deixar de estar aqui falando. Porque, para tu ver como eles não têm o menor conhecimento, desculpa, vereador Rubinho, estou invadindo aqui a sua mesa, que o mesmo jornal publica uma foto, eu queria que a TV Câmara mostrasse, vou dobrar aqui bonitinho, vocês mostram. Alô, TV Câmara, dá uma filmada aqui. O que é isso aqui? Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E, no entanto, o jornal fala o quê? Que é a Alerj. Então, quem é o verdadeiro ignorante desse Estado? Porque o jornal que sequer conhece suas câmaras legislativas, não dá para aceitar um jornal nesse porte. Sinceramente, é um desserviço à sociedade. E mostra o intuito desse jornaleco e de sua família, que enriqueceu às custas da tortura, do homicídio, do sequestro nesse país, às custas de empresas internacionais. Tudo ali é negócio. Essa é a grande verdade da Rede Globo. A sua família está bilionária em cima da miséria e da tortura nesse país. Senhor presidente, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade e dizer que essa Casa Legislativa trabalha, sim, a favor do povo do Rio de Janeiro, como foi essa comissão que se reuniu semanalmente com os trabalhadores, aqueles que realmente trabalham e aqueles que, para quem interessa essa lei. Ela não foi feita atrás de uma cadeira confortável no ar-condicionado. Foi feita em auditório, sem ar-condicionado, pelos trabalhadores. Mais uma vez, senhor presidente, queria deixar aqui meu repúdio a esse jornal que presta um desserviço à democracia do país e esconde verdades espúrias aqui dentro, né? Porque injuriar o morto, senhor presidente, é um dos maiores atos de covardia nesse país. E, principalmente, a frase de Brizola, dizendo que cada CIEP que se abre é uma cadeia que se fecha, cabe a gente agora refletirmos o porquê da nossa sociedade. E ainda queria fazer mais uma última informação. Os índices de criminalidade do governo Brizola foram os mais baixos até hoje. Muito mais baixos do que o Moreira Franco e do que todos os outros que sucederam o Leonel Brizola. Isso não é publicado, nem vai ser publicado. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos vereadores. Obrigado, vereador. Concede para a vereadora Clarissa ou vereador Marco Coelho? Comunicação de liderança. Senhor presidente, dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Carlos Caiado, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou por crimes ambientais a ThyssenKrupp CSA
Companhia Siderúrgica do Atlântico, além do diretor de projetos da companhia e do gerente ambiental. As penas somadas podem ultrapassar 19 anos de reclusão para cada um dos dirigentes. A ação ajuizada pelos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado demonstra que, desde junho de 2010, a CSA vem gerando poluição atmosférica em níveis capazes de provocar danos à saúde humana, afetando principalmente a comunidade vizinha da usina em Santa Cruz. Caso condenada. Isso aqui diz muito respeito à matéria que foi defendida, aprovada por todo mundo. O Ministério Público agora está dando resposta. Caso condenada, a empresa pode ser punida também com multa, suspensão total ou parcial das atividades e interdição temporária de direitos, como proibição de contratar com o poder público, receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios e participar de licitações pelo prazo de 5 anos. É isso, senhor presidente, e senhores vereadores e senhoras vereadoras. No momento em que discutíamos nesta Casa de Leis a renovação e o aumento das isenções e estímulos fiscais a essa companhia, TKCSA, todos esses problemas já eram previstos. Eu trouxe aqui pareceres da Fiocruz, da UFRJ, relatos de moradores e diversas outras denúncias, mas só o que se viu foram ouvidos de mercador. Como agora continua, apesar de ter pessoas que estão atentas, mas tem pessoas, apesar de pouca gente, ainda fazendo ouvido de mercador. Inclusive, colegas que se dizem urbanistas verdes, fizeram várias gestões para facilitar a aprovação do projeto e a inserção de novas condicionantes que dificilmente teremos condições de acompanhar sua concretização. Será, vem perguntas nossas, será que meia dúzia de árvores no maciço da Pedra Branca vão resolver os casos de câncer que vão aparecer na região em decorrência da poluição? Será que uma escola técnica vai dar conta dos transtornos causados pelos produtos químicos jogados nos cursos d'água e na própria Baía de Sepetiba? Será que os 1.000 e poucos empregos criados pela siderúrgica vão resolver o problema das mais de 7.000 famílias de pescadores que já perderam seu modo de vida por conta da poluição e das áreas de exclusão à navegação? É claro que não, senhor presidente. Por conta disso, assim como esta Casa de Leis foi parceira do empreendedor, no momento de conferir-lhe benesses e incentivos, não podemos fugir à responsabilidade e deixar de apoiar a iniciativa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Precisamos acompanhar de perto todas as investigações e colaborar ao máximo para que os responsáveis sejam punidos e que essa empresa pague pelos seus crimes contra a população da Zona Oeste, contra a população da cidade do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu lamento profundamente que esta casa
realmente tenha procedido. Nosso mandato promoveu uma audiência pública aqui. Dos 51 vereadores, provavelmente meia dúzia, não chegou a meia dúzia o número de vereadores que estiveram presentes à audiência pública, onde tinha um pesquisador da Fiocruz, onde tinha representante do Estado, onde tinha representante da comunidade de pescadores, onde tinha representante do governo federal, só não teve do governo municipal. Pouquíssimos, meia dúzia, como eu falo, de 4 vereadores passaram pela audiência pública. A empresa, através de seus diretores, fez uma reunião na presidência da Câmara, estava cheia de vereadores. Provavelmente dos 51 vereadores, devia ter faltado meia dúzia de 4, porque os outros todos presentes. Exatamente, e a empresa mentindo. Mentira, inclusive, que eu fiz pronunciamento aqui, dizendo que ela estava mentindo ao justificar a solicitação do aumento da redução de impostos e até isenção que ela desejava obter com a aprovação da matéria. Matéria esta enviada pelo Executivo Municipal, onde o vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente esteve também na sala da presidência, onde para lá correram também quase a totalidade dos vereadores, e o vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente defender exatamente que nós devíamos aumentar a isenção fiscal para garantir a instalação da empresa ThyssenKrupp CSA na cidade do Rio de Janeiro. Quando a audiência pública nesta casa foi promovida por um mandato com o objetivo de fazer com que os vereadores desta casa ouvissem o outro lado e não só o lado da empresa, não apareceu quase vereador algum. E o que aconteceu foi o seguinte: aprovaram exatamente isenção, uma redução brutal, sem justificativa, porque a justificativa foi demonstrada que era mentirosa, que eles diziam, eles primeiro mandaram uma solicitação para essa casa, um projeto que foi inclusive aprovado. E aquilo que eles, porque tinha contrapartida, das contrapartidas da empresa nenhuma foi colocada em prática. Depois veio um outro projeto, aumentando. E se questionou, aumentando por quê? Não, porque naquela primeira não estava previsto na planta a instalação de uma coqueria. Era uma mentira, porque você não faz uma planta desta natureza, você não coloca em prática sem a existência da coqueria. Isso daí é matéria para aluno de primeiro semestre de engenharia. Já é ensinado para ele que se tiver que fazer uma planta daquela natureza, uma siderúrgica daquela natureza, tem que ter a coqueria. Eles vieram para cá dizer que no primeiro não tinha coqueria, aí no segundo eles acrescentaram a coqueria e por conta disso estava querendo um aumento na isenção de impostos dado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, uma prefeitura, executivo municipal, que não ouve o clamor da população, que o relatório lido, produzido e lido nesta audiência pública pelo pesquisador da Fiocruz, era muito claro, vai gerar doença nas pessoas, câncer nas famílias que moram nas proximidades. E quem já teve a oportunidade de
ir lá nas proximidades, como eu já tive na Chatuba, em frente à porta da CSA, onde eu vi, inclusive, muitos cartazes de políticos candidatos, inclusive desta casa, que foram até eleitos. Lá na Chatuba, as mães de famílias com seus filhos nos braços, os rostos inchados, o corpo cheio de manchas e sem ninguém tomar providência. Ainda bem que agora o Ministério Público. Esta casa aqui pode, mais uma vez, dar as costas para a sociedade, para o clamor que começa a adquirir um certo poder de voz na cidade do Rio de Janeiro, mas o nosso mandato, e eu tenho certeza absoluta, mais uma vez poderei contar com aquela meia dúzia de 4 de vereadores aqui, que provavelmente a gente vamos apoiar o Ministério Público. E queremos de antemão parabenizar o Ministério Público por ter tomado decisão tão importante. Queremos parabenizar os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado por esta sábia decisão em defesa da vida e em defesa da população e da cidade do Rio de Janeiro. Então, eram estas, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as considerações que eu gostaria de fazer sobre esta decisão do Ministério Público, que a Casa, com o aval do Executivo, escandalosamente e imoralmente e vergonhosamente aprovou aqui com ampla maioria dos vereadores da Casa. Muito obrigado. Clarissa. Projeto em tramitação especial, em regime de prioridade, segunda discussão, primeira sessão, projeto de lei 738/2010, Poder Executivo, que altera a lei 5.215, 2 de agosto de 2010, da outras providências. Não havendo quem discutir, a matéria voltará em segunda discussão, em segunda sessão. Com a palavra, a nova vereadora, pela ordem, vereadora Clarissa Garotinho. Peço adiamento por 2 sessões. Peço adiamento por 2 sessões dessa matéria. A matéria já foi. Hã? Não, eu pedi pela ordem, você não estava me ouvindo aqui. Você estava lendo a matéria. pedido para encaminhar. Não, pedi. Pediu pela ordem, não para encaminhar. Pedi aqui. Estava desligado o microfone. Nova vereadora, infelizmente, se Vossa Excelência tivesse pedido para encaminhar, teria sido de forma diferente e, ao mesmo tempo, quando a presidente estivesse fazendo a fala, poderia, no momento, estar intercedendo, interromper sobre essa matéria. Então, eu vou passar a Vossa Excelência pela ordem. Eu queria retomar a discussão levantada pelo nobre vereador Leonel Brizola Neto sobre a matéria publicada hoje no jornal, que traz aqui o meu nome, o nome do vereador e também o nome do vereador Raimon, falando sobre esse preconceito contra os vendedores ambulantes. O que nós fizemos, nós abrimos aqui nessa casa uma comissão para atualizar a Lei 1876. Por quê? Porque com esse famoso choque de ordem do prefeito Eduardo Paes, o prefeito começou a alterar praticamente tudo na organização dos vendedores ambulantes, sem respeitar a lei que está em vigor. A Lei 1876, embora desatualizada, é uma lei e o prefeito, inclusive, é o primeiro cidadão a ter que cumprir a lei. Então, nós vimos que a lei estava um pouco defasada. Nós reunimos diversos representantes dessa categoria, né, dos vendedores ambulantes. Semanalmente, nós tínhamos reuniões organizadas, presididas pelo Raimon, relatadas pelo Brizola Neto.
eu fazia parte também, a vereadora Aspásia, que eu também não sei por qual motivo, não foi citada pelo jornal, também fazia parte, e nós conseguimos ali atualizar a Lei 1876. Algumas coisas, né, eu acho estranhas. Parece que quem escreveu a matéria não leu a lei, porque na matéria diz aqui que nós estamos permitindo vender churrasquinho, queijo coalho, caipirinha. Aí você pega aqui a página 28 do DCM, artigo 42K. É proibido comercializar as seguintes mercadorias: 1. Embalagens de vidro. 2. Churrasquinhos, camarão, siri, ostra e queijo coalho. Quer dizer, a matéria diz exatamente o oposto do que está escrito na lei. Então, parece que quem escreveu não leu a lei. Está apenas escrevendo de forma preconceituosa contra os trabalhadores. Inclusive, nós tivemos uma preocupação muito grande com relação a essa questão da vigilância sanitária. Quando a gente fala aqui, né, no artigo 42F, né, o que fica proibido? Você vai ver ali, olha, fica proibido fabricar, preparar, cozinhar alimentos no local. Nós tivemos uma grande preocupação com isso. E essa lei, a atualização dessa lei, ela foi discutida junto com os trabalhadores, o que mostra que os próprios vendedores ambulantes, eles são os primeiros a querer oferecer um produto de qualidade para a população, porque eles concordaram com essas regras. Mostra também que os vendedores, eles não querem a desordem na cidade, apenas querem garantir o seu trabalho. Nós fizemos uma lei, inclusive, permitindo que o camelô, ele seja enquadrado, como na lei federal, como microempreendedor individual. Determinando alguns casos, inclusive, em que ele é obrigado a emitir nota fiscal, excetuando quando ele está enquadrado como microempreendedor individual. Tem uma série de vantagens. O que nós quisemos aqui, o nosso objetivo com essa lei foi, em primeiro lugar, garantir o ordenamento da cidade. Em segundo lugar, garantir os direitos dos trabalhadores. E, em terceiro lugar, permitir que esses trabalhadores tenham assento numa comissão organizadora que discute os ambulantes na cidade do Rio, nada mais justo. Eles são parte interessada, eles precisam participar dessa comissão organizadora, direito que hoje não está sendo garantido a eles. É isso que me deixa muito triste com o prefeito Eduardo Paes. Porque o prefeito Eduardo Paes, ele não foi eleito pela Zona Sul do Rio de Janeiro, a quem constantemente ele fica tentando agradar. Eu não tenho nada contra os moradores da Zona Sul do Rio, pelo contrário, eu também moro na Zona Sul do Rio de Janeiro. Só que o prefeito Eduardo Paes, ele a todo momento, ele vai contra aqueles mais humildes, aqueles que os elegeram. Pergunte a quantos vendedores ambulantes aí, quem votou no Gabeira e quem votou no Eduardo Paes. A maioria votou no Eduardo. E ninguém aqui está querendo ilegalidade nenhuma. Nós queremos a cidade bem ordenada, mas queremos a cidade bem ordenada para todos. Nós queremos que o direito dos trabalhadores seja garantido, porque infelizmente nós ainda vivemos num país onde a desigualdade social é muito grande, onde a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é muito grande. Esse é o Brasil que nós vivemos, um país e uma cidade, onde poucas pessoas têm muito e a maioria das pessoas não tem nada. E nós precisamos ter um espírito de solidariedade, porque a cidade do Rio de Janeiro ela só vai ser boa quando ela for melhor, quando ela for mais justa para todos e não para alguns. Nós não podemos permitir que a prefeitura tenha esse tipo de pensamento, porque quando nós tiramos um trabalhador da rua, nós estamos permitindo que esse trabalhador, ele seja aliciado pelo crime. Porque, afinal de contas, todo mundo quer levar o leite para os seus filhos, todo mundo quer garantir o sustento da sua família, e o trabalhador, ele não está recorrendo à criminalidade. Pelo contrário, ele está querendo garantir esse sustento da sua família de forma digna e justa, trabalhando.
Pergunte a um vendedor ambulante que horas ele sai de casa, quantas horas ele sai e trabalha por dia e quanto ele leva para casa no final do mês. É uma vida dura, não é uma vida fácil. Agora, é um tipo de covardia nesse choque de ordem que é inadmissível. E sabe o que eu chamo de covardia? Covardia é colocar a guarda municipal, que também são trabalhadores, para perseguir outros trabalhadores. Covardia é retirar a mercadoria dessas pessoas e levar para um depósito, onde mais parece um depósito de lixo. Porque eu tive a oportunidade de ir lá e desafiei o atual secretário aqui, Alex Costa, secretário da Ordem Pública, se ele já tinha melhorado e consertado esse depósito do choque de ordem. E ele me falou que se eu voltar lá, provavelmente eu vou encontrar tudo do jeito que estava. E sabe como estava, vereador? Estava com o teto quebrado, chovendo em cima das mercadorias. Estava com um monte de televisão espalhada, com um monte de fiação, próximo de bujões de gás empilhados, cheio de CD, misturado com livro, misturado com tênis, prestes a pegar fogo e com um montaréu de lixo na porta, tudo menos ordem naquele local. Ou seja, você tira a mercadoria da mão do trabalhador e deixa essa mercadoria apodrecendo dentro de um depósito de lixo praticamente, um depósito público pago pela prefeitura. Isso é uma covardia. Sabe o que mais é covardia? Covardia você vê, por exemplo, a feirinha de arte de Copacabana, onde eles fizeram uma prova para determinar quem fazia arte ou quem não fazia arte. Um negócio que já é complicado, né? Porque primeiro que a arte é uma coisa muito subjetiva. Para alguns um monte de rabisco é arte, para outros não é. Então é muito subjetivo você julgar o que é arte e o que não é. E aí, eles deram um critério. Botou todo mundo para mostrar a sua especialidade. Reuniu dentro de uma sala. E olha, você tem 3 horas para mostrar a sua arte. E aí ficou de fora um antigo vendedor de rede artesanal, porque ele leva 12 horas para fabricar a sua rede e depois botar para vender. É impossível ele fazer uma rede artesanal nas 3 horas que a prefeitura queria. E ele ficou de fora, perdeu a sua vaga, perdeu o seu emprego por uma burocracia boba. É isso que é choque de ordem? Choque de ordem é ficar dizendo, agora não pode vender mate na praia. Aí vem uma reação, agora pode vender mate na praia. Choque de ordem é ficar dizendo, você não pode jogar peteca na praia. Aí no dia seguinte, tá bom, agora você pode jogar peteca na praia. Isso é que é choque de ordem? Choque de ordem é querer tirar o baixo bebê lá do Leblon, e no dia seguinte sai uma matéria no jornal, então agora pode o baixo bebê. Cada dia é uma coisa. Bobagem. Choque de ordem de verdade não é isso. O choque de ordem que a gente precisa e espera foi como aconteceu de novo. Há poucos dias, essa semana, a cidade inteira alagada. Por quê? Porque não se investe em conservação, porque não limpa os bueiros e deixa a cidade toda alagada e todo mundo sem poder se locomover, sem entrar dentro de casa, carro sem poder circular, gente sem poder circular, tumulto, garagem de prédio cheia d'água, porque não se investe em conservação. Isso é choque de ordem. Mas parece que o prefeito Eduardo Paes não se preocupa com esse tipo de choque de ordem. Choque de ordem é fazer coleta de lixo nas comunidades carentes. Mas parece que ninguém se preocupa com esse choque de ordem. Choque de ordem dá um jeito nesse trânsito caótico do Rio de Janeiro. Afinal de contas, né, o prefeito dá redução de ISS para a empresa de ônibus, uma série de facilidades para o setor de transportes, mas o trânsito só piora. O transporte está cada dia pior para a população. Choque de ordem é melhorar o trânsito, é melhorar o transporte. Choque de ordem é melhorar a vida das pessoas e não perseguir trabalhador. E nisso há uma grande inversão de valores por parte do prefeito Eduardo Paes. Por isso, eu tenho muito orgulho de defender os trabalhadores.
porque eu acredito num Brasil mais solidário. Eu acredito num Brasil que gere emprego e dê oportunidade para as pessoas. Eu acredito em políticas públicas emergenciais para resolver os problemas mais imediatos das pessoas. Eu não acho que se faz política dando ouvido a tudo que se diz, a um artigo que é publicado, a alguém que às vezes tem uma posição mais preconceituosa. Não é assim que se faz política pública séria no Brasil para resolver os grandes dilemas que nós temos. Então, eu tenho muito orgulho de defender os trabalhadores, porque defendendo os trabalhadores, eu sei que eu estou defendendo aqueles que impulsionam e que fazem o Brasil ir para frente. E, afinal de contas, quantos trabalhadores nós temos nas indústrias? Agora, quantos donos de indústria nós temos? Quantos motoristas de ônibus nós temos? Agora, quantos donos de empresas de ônibus nós temos? Os trabalhadores, eles são maioria no Brasil. E são eles que impulsionam a nossa economia e fazem com que as coisas funcionem. Eles merecem toda a nossa atenção, todo o nosso respeito. E eu me orgulho muito de estar defendendo os trabalhadores, ainda que, porventura, por isso, eu venha a ser criticada. Obrigado. Projeto de Lei 275/2009, de autoria do vereador Raimon, que dispõe sobre a irmandade das cidades de Montpellier, na França, e a cidade do Rio de Janeiro, e autoriza o Poder Executivo a firmar entre elas acordo de geminação. Não é orador inscrito. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue autógrafo. Vai passar pela ordem, o novo vereador, tio Carlos. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado. Nobres companheiros, está chegando um momento muito especial nesta casa, que é a possibilidade de fazermos as nossas emendas ao orçamento. Então, eu queria fazer um apelo aos companheiros que estão preparando as suas emendas. Sei que muitos têm emendas que têm vinculação política, enfim, de atender às suas bases eleitorais, mas gostaria de pedir que todos possam ser sensíveis a duas causas que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Uma delas é a questão da droga. E eu queria pedir a todos os vereadores, aquele que, é claro, que puder dispor no seu orçamento, na sua emenda orçamentária, a possibilidade de destinar algum recurso para que tenhamos um enfrentamento consciente, realmente que possa acrescentar essa questão que, infelizmente, tenho visto o prefeito Eduardo Paes com muita dificuldade em enfrentar esse problema, que é um problema, claro, nacional, não é só problema municipal. O crack hoje é uma epidemia, posso até dizer, nacional. Mas a nossa cidade precisa de dar opção aos nossos jovens. Nós não podemos fechar os olhos. Não adianta. É na Zona Sul, é na Zona Norte. Outro dia mesmo eu vi uma matéria no Largo do Machado, durante o dia, aquela população de rua. Já fiz questionamentos na hora da discussão do orçamento ao secretário de Saúde, porque não adianta dizer que a questão da droga é uma questão de polícia, e nós já entendemos claramente que a dependência química, de uma maneira geral, é uma questão de saúde pública. E, neste momento, onde nós podemos oferecer, por que eu digo isso? Porque a situação é preocupante. Não existe a secretaria, pois bem, mas existe a coordenadoria, que tem um nome até pomposo, Coordenadoria Especial de Promoção à Prevenção à Dependência Química, cujo a coordenadora é a ex-vereadora Silvia Pontes, que, aliás, fez um brilhante trabalho à frente da comissão aqui da Casa de Prevenção às Drogas. Mas, infelizmente, não está tendo um desempenho em função, deve ser, é claro, de dificuldades financeiras. Porque, bem, para que os senhores possam entender o que eu vou colocar. O fundo foi, neste momento, o Fundo de Prevenção às Drogas, tinha R$54 mil lá. Eu sou membro do conselho e
ela pediu que nós pudéssemos lançar a mão desse fundo, que é pouco, que lá está, para comprar equipamentos, Oi. para poder equipar o Conselho. Isso é muito preocupante. Eu perguntei à coordenadora aonde estavam as campanhas de prevenção às drogas nas escolas, nas praças, e ela me disse que estava acontecendo ainda de forma tímida, devido à falta de orçamento. Então, eu farei uma emenda e gostaria que os nobres companheiros pudessem também entender que essa é uma causa de todos nós. Não adianta olharmos a questão da droga apenas quando ela bate na nossa porta. Nós precisamos ter um enfrentamento, mas com uma política de prevenção. E essa política se faz com ações educativas, com ações lúdicas, e para isso tudo demanda, é claro, recurso. Então, quem está fazendo as suas emendas, se puder fazer com que parte desses seus recursos possam estar sendo colocados e alocados justamente na coordenadoria, com o objetivo de somar esforços para que tenhamos uma política de enfrentamento, mas um enfrentamento com a prevenção. Isso quer dizer, mostrando que o esporte, praticar esporte, é dizer não às drogas. Dizer que a educação, não falar de droga, como, por exemplo, a revista Isto É, desta semana, vem colocando. A droga é um problema de todos nós. Inclusive, muitos, às vezes, entram até no questionamento das drogas, mas consomem essa violência, consomem drogas e depois querem paz. O reflexo da sociedade de dizer não às drogas, por exemplo, está claro, outro dia eu fiquei estarrecido, nobres vereadores. O técnico da seleção brasileira estava fazendo uma propaganda de, eu acho que quase 1 minuto, de uma cerveja. O técnico da seleção brasileira, que eu até tenho por ele um apreço, homem sério, não é possível que nós tenhamos um discurso paradoxal. Esporte não combina com drogas. E drogas não são só as ilícitas, é claro. Todos nós sabemos que o álcool é a droga que mais mata, é a droga que inicia o jovem nesse mundo que muitas vezes não tem volta. Então é importante que a gente possa colaborar hoje com o prefeito Eduardo Paes, participando desta forma hoje. Se a coordenadoria não tem dinheiro, vamos ajudar. Por exemplo, também, é a minha outra fala, gostaria que os nobres companheiros pudessem também olhar as questões relativas aos animais. Existe uma secretaria, tem-se um status de secretaria, mas o orçamento que está sendo destinado a essa secretaria é irrisório. 3 milhões de reais, 3 milhões e 500 mil reais, para fazermos campanhas de vacinação, para castrar os animais, porque senão não adianta nós aqui fazermos uma CPI para olharmos a questão da Suípa. Eu estive na Suípa e saí de lá desesperado, impotente, porque a presidente até me recebeu muito mal, dizendo que os políticos não ajudam em nada, nunca recebeu uma verba pública, e ainda aqui instauramos uma CPI, é claro, sim, mas não chegou. Exato, é isso, nobre vereadora Lilian Sá. Muitas vezes fazemos emendas que elas não chegam aos seus destinos. Eu mesmo posso dizer que, no meu caso, as minhas emendas que eu fiz o ano passado, nenhuma foi atendida. Mas espero que o prefeito Eduardo Paes seja sensível, porque as questões dos animais, o caso da Suípa, não adianta, claro, estamos aqui fiscalizando, fomos lá, existe a CPI, mas o que mais podemos fazer? Então, gostaria que nós, vereadores, é claro, aquele que puder colaborar e apresentar na sua emenda orçamentária, verba que pudesse ser destinado a que esse trabalho possa acontecer, tá certo? Para que a gente possa ter um discurso e uma prática, cobrar que os animais não sejam tratados ao léu, que sejam jogados, abandonados, pisoteados, mortos, e aqui, às vezes, muitas vezes, só fazemos discurso. Então, o momento que nos cabe como vereador
é o momento que nós temos, pela legislação, pela possibilidade de apresentarmos emendas que possam realmente surtir o efeito. Então, eu peço que hoje, nós, vereadores, claro, volto a dizer e reitero, aquele que puder, façam emendas justamente em relação às questões das drogas, em relação aos animais. Agradeço a oportunidade, estarei encaminhando as minhas, peço ao prefeito Eduardo Paes que, se eu não me engano, no momento eleitoral, ele se opôs à política do outro candidato, que era a política que tem o seu caminho muito ligado às drogas. Ele fez colocações e eu volto a dizer, eu acredito no prefeito Eduardo Paes. Eu sei que ele é um homem trabalhador, mas ele tem que estar mais antenado às questões em relação às drogas da nossa cidade. Porque eu não quero crer que foi apenas um discurso eleitoral aonde ele se opunha às questões das drogas e hoje, mais do que nunca, vejo a questão da coordenadoria desamparada. Os nossos jovens, as nossas crianças precisam que haja um trabalho de conscientização e de educação para que possamos dizer, estamos sim indo no caminho de dizer não às drogas. E essa é a minha colocação. Termino, senhor presidente, pedindo que ao prefeito Eduardo Paes nos dê mais suporte às questões das drogas. Muito obrigado, senhor presidente. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 665/2010, de autoria do vereador Rubens Andrade, que dá o nome da rua José Saramago, ao locadouro público do município do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Em votação. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Senhor presidente. Fica dispensada a redação final. Pela ordem. Segue o autógrafo. Pela ordem, novo vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente Carlos Caiado, nobres colegas. Venho esse microfone para compartilhar com os colegas duas denúncias e reclamações que a gente recebeu ontem. E aí chama a atenção também da vereadora Tereza Beck, que são áreas, inclusive, em que ela tem atuação. A primeira diz respeito à área da Maré. Recebemos denúncias de que a Conlurb local da Maré foi esvaziada, no sentido de que eles estão tirando as pessoas e os carros e todos os caminhões para mover para o mutirão do Alemão e estão deixando a Maré descoberta, até porque lá tem mídia. Então, essa foi a primeira denúncia que nós recebemos, de que a Maré está sendo deixada com um acúmulo de lixo, enfim, com todo esse processo, e está sendo movido lá para o Alemão, porque é lá que estão as câmeras, né? Segunda denúncia que a gente recebeu também em relação ao Alemão, funcionários da Prefeitura, inclusive nós recebemos reclamação de funcionários da Prefeitura, e vamos apurar, tá? Dizendo que a Prefeitura pagou gratificações a policiais que trabalham no mutirão, e funcionários da Conlurb, outros funcionários da Prefeitura não receberam qualquer tipo de apoio da própria Prefeitura. Ou seja, a gente está prestigiando em todo esse mutirão prata que não é da casa, em vez de prestigiar os nossos próprios funcionários. Essas foram denúncias que a gente recebeu. Vou fazer uma solicitação aí para o pessoal do governo para a gente apurar isso, e os colegas também, principalmente os colegas que estão das áreas, para a gente apurar isso, para um processo tão bonito, tão importante, não ser manchado aí por coisas que a gente fica um pouco afobado para resolver, mas tem que ter critério para tudo. Obrigado, presidente. Com a palavra pela ordem, o novo vereador Brizola Neto. Obrigado, senhor presidente, nobres vereadores. Olha, queria primeiro dizer que eu acho super bacana esse diálogo aqui, de vereadores falando ao microfone, expondo suas ideias, debatendo, mostrando que aqui é uma casa ativa de livre pensamento. Isso aqui é salutar e olha, estão todos de parabéns. Eu acho que é para isso que serve essa casa, principalmente, né? E a Câmara, TV Câmara ali, informar a população do que se passa aqui. Agora, o que eu queria, senhor presidente, é fazer uma pergunta. De repente eu posso não estar muito embasado, mas queria fazer uma pergunta à mesa diretora, nesse caso, dessa publicação equivocada,
na minha opinião, equivocada, entre aspas, do jornal O Globo, se a Câmara não podia fazer uma publicação no jornal, ou algum sentido, porque ali foi colocado diversas informações falsas, levando ao povo do Rio de Janeiro a uma informação equivocada e denegrindo, na verdade, tanto os vereadores que compõem a comissão, né, como até a casa, dizendo que aqui a gente só trabalha para fazer lei populistas e etc. E esse era o meu argumento, porque você fica chocado da maneira que é colocada ali, porque eu fui entrevistado por mais de 1 hora pelo jornalista do Globo, queria saber ponto por ponto, apesar de eu estar na rua, e eu falei, olha, ponto por ponto vai ser difícil, mas foi uma lei 1 ano atrás, a gente sabe algumas coisas que realmente que aconteceram e foram amplamente discutidas dentro da comissão, com os vereadores e com os trabalhadores, né? Foi extremamente democrática e justa essa lei. Eu não sei, porque não caberia só a mim, eu como relator, fazer uma manifestação no jornal nesse sentido, porque eu acho que a casa foi atacada também nesse sentido, a comissão foi atacada. A comissão, ela foi votada aqui por todos os nossos pares. Todos aqui foram favoráveis à comissão, né? Foi uma distribuição justa e democrática, conforme manda a lei desta casa. E aí, eu não sei como poderia proceder nesse sentido, se há essa possibilidade ou não, de fazer uma nota de repúdio, ou não sei de que maneira, para que as verdadeiras informações prevaleçam, para que a população do Rio de Janeiro tome ciência da verdade, do que de fato acontece, do que realmente está escrito. Porque, sinceramente, ele pegar uma coisa e deturpar, escrever outra, na minha opinião, na minha modesta opinião, agiu de má fé, ou não pode ter sido que ele tenha sido levado ao erro. Para mim, agiu de má fé, praticou um jornalismo de última categoria, principalmente num veículo de informação tão importante como é esse jornal. Essa era a minha indagação. Queria dizer que coaduno com as palavras dos vereadores que me antecederam aqui, tanto no Leomar com a questão da CSN, que é gravíssima. Votamos aqui o incentivo fiscal, de repente montasse uma comissão ou algo nesse sentido para rever esses incentivos fiscais. Aí é uma coisa a ser discutida aqui dentro do plenário. E só uma coisa que eu contradizo a vereadora Clarissa, é que essa questão de jornal não tem muita coisa a ver com o prefeito Eduardo Paes. Aliás, tem muito mais a ver com quem geriu o choque de ordem, que teve até uma votação expressiva, parece que dá choque na cidade, dá voto. Né? E queria dizer que coaduno com todos os vereadores que colocaram aqui seus pensamentos, mas dizer que o prefeito Eduardo Paes investe sim na Zona Oeste. O PDT faz parte do governo, mas o que é certo a gente aplaude, o que se equivoca a gente discute e traz aqui ao plenário, traz à população. Então, eu acho que há sim de olhar que a educação deu um grande passo, está avançando com turnos integrais, são mais de 100 mil alunos em turno integrais, 1 milhão de pessoas sendo coberta pelo Programa da Saúde Familiar, principalmente na Zona Oeste. Então, acho que cada ponto é um ponto e deveremos ter a prudência de saber separar as coisas, o joio do trigo, na verdade. Então, faço essa pergunta à mesa, eu não sei se você feliz na minha resposta, para saber como poderemos agir nesse caso. Se aí teria que partir da comissão, de cada vereador, procurar seu espaço de resposta, nesse sentido, porque no meu pensamento a casa foi denegrida e no nome desses 3 nobres vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador, a mesa diretora entende que pode ser feito, entende que a casa deva se pronunciar, mas a gente vai estar levando para a reunião da mesa diretora para ser deliberado pelos nobres outros vereadores. E se a comissão quiser fazer por escrito, melhor ainda. Caso contrário, já foi feito oralmente aqui, e estaremos levando para a reunião da mesa diretora que seja discutido e seja aprovado, espero que seja, para poder atender o pedido de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobres vereadores. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 742/2010, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que declara a emanação e dispõe sobre o acordo de cooperação entre os municípios de Braga, em Portugal, e do Rio de Janeiro.
Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presidência dispensa a publicação, a redação final e segue autógrafo. Pela ordem, a nova vereadora Lilian Sá. Pela ordem, então, a nova vereadora Tereza Berg. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi com muita atenção as palavras do nobre colega vereador Paulo Messina sobre a questão da maré, do que estariam sendo deslocados, digamos assim, os trabalhadores da Conlurb, da Maré e todo o seu potencial de trabalho para o Complexo Alemão. A gente até entende que, emergencialmente, tenha que se socorrer uma determinada área, se não há estrutura adequada e suficiente para atender a todos no mesmo momento. Mas o que me surpreende mais é que nós vimos aí, através da imprensa, a divulgação de notícias de que tiraram, não sei, 300 toneladas de lixo do complexo do Alemão, tiraram 400 toneladas de lixo do complexo da Penha. Isso prova o quê? Que, na verdade, a Conlurb, a limpeza urbana, nunca esteve presente. Precisou que houvesse uma ação grande, a entrada da polícia, a entrada das Forças Armadas, para que, então, a Conlurb se manifestasse. Nós só podemos lamentar. Mas nós também esperamos, vereador Paulo Messina, que não estejam descobrindo um santo para cobrir um segundo. É isso que nós não queremos e vamos cobrar aqui, nesta casa, que a Maré ou qualquer outra comunidade não fixem o seu atendimento em função ou em benefício de uma outra. Mas eu também quero dizer o seguinte, hoje fiquei muito satisfeita ao tomar conhecimento de que a Defensoria Pública havia se pronunciado e estaria entrando na Vila Cruzeiro, na Penha, no Complexo da Penha, com atendimento jurídico às pessoas que, de alguma forma, foram vítimas do abuso de maus policiais ou até tiveram prejuízos materiais. Eu fui à Vila Cruzeiro por 2 vezes, no sábado, inclusive, eu filmei, eu fotografei várias moradias, as declarações de vários moradores, alguns falando da violência policial e outros, em número maior, falando dos prejuízos materiais. Casas que foram afetadas quando o tanque passava, tiveram a sua estrutura abalada e hoje as pessoas que moram ali estão morando numa moradia de risco. Eu, inclusive, já estou acionando a Defesa Civil para que vá no local e faça um levantamento dessas situações, para que amanhã não tenhamos vítimas fatais. E eu fico feliz, sim, feliz porque foi a primeira providência que eu tomei, ao receber, através da Comissão de Direitos Humanos, denúncias de que a ação da polícia em alguma, eu digo, de maus policiais, tinha sido abusiva. Nós imediatamente entramos em contato com a Defensoria Pública, com o chefe-geral da Defensoria Pública e pedimos que a Defensoria Pública se instalasse na Vila Cruzeiro. Fizemos o mesmo em relação ao secretário de Segurança, ao doutor Mariano Beltrame, que volto a dizer, um excelente secretário de Segurança. Mais ainda, ontem à tarde, estivemos também com o governador Sérgio Cabral, fazendo os mesmos apelos para que aquela comunidade absolutamente não fique desassistida, que ela possa ser, não possa ser penalizada e possa ser, de alguma forma, ressarcida nos seus prejuízos, pelo menos nos prejuízos materiais, já que os prejuízos morais, muitas vezes, é impossível de que possam ser corrigidos. Então, eu quero aqui, deste microfone, deixar muito clara a minha posição. Vou sim, vereador Paulo Messina, apurar essa questão da Maré, junto com Vossa Excelência, para que a Maré não fique desassistida na questão da Conlurb e, mais ainda,
que essas ações que hoje efetivamente estão acontecendo no Complexo do Alemão, que eu acho ótimo, mas eu acho que está se dando uma superproteção ao Complexo do Alemão e estão esquecendo o Complexo da Penha, que, na verdade, vive os mesmos problemas, a mesma situação. Mas também não poderia deixar de afirmar deste microfone que a comunidade da Vila Cruzeiro, do Complexo da Penha, está feliz e satisfeita com a entrada da polícia e das Forças Armadas. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Tramitação ordinária, primeira discussão. Em votação, projeto de lei 575/2010, de autoria do vereador Ider Dantas, que dá o nome de Parque Olímpico e jornalista Armando Nogueira e toda a área do Autódromo Internacional Nelson Piquet e do Complexo Esportivo e Cidade dos Esportes, localizado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, sem número, Barra da Tijuca. Depois da votação. E depois da votação, eu quero pela ordem. Em votação da emenda número 1, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto de lei a ser emendado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Pela ordem, nove É vereadores... que eu solicito a dispensa da publicação da redação do vencido. O presidente submete ao plenário, se concorda com a sugestão do nobre vereador Tio Carlos, dispensa da publicação da redação vencida. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, o nobre vereador, doutor João Ricardo. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, senhor presidente, caro colega Carlos Caiado, que preside a sessão. Eu queria ser rápido, só queria me solidarizar com as palavras do nobre vereador Tio Carlos, no sentido de que hoje nós vivemos um momento muito importante, onde nós temos a possibilidade de prestigiar um trabalho social, obras de alto valor à sociedade. Eu acho que nós temos que ter o cuidado de selecionar instituições, órgãos, que façam um trabalho realmente sério, que estejam já fundamentados dentro da lei. Hoje temos também a possibilidade de realmente defender aqueles hipossuficientes, aqueles que têm uma capacidade de defesa menor do que a nossa. Então nós temos que incluir as crianças, os idosos, e eu particularmente incluo naqueles que necessitam da nossa intervenção, os animais. Dessa maneira, eu quero te dizer e chamar a atenção de todos também da questão da defesa dos animais. Basicamente, eu queria saudar, então, o nosso vereador Tio Carlos, que me sensibilizou com as suas palavras e que eu estarei junto nessa luta, então, aos hipossuficientes, incluindo os animais nessa luta. Muito obrigado. Pela ordem, nobre vereador, professor Washington. Após, vereador Washington, vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, o meu pedido pela ordem, na verdade, eu até não pediria, porque em se tratando de projetos aqui, de títulos ou coisa parecida, acaba atrasando um pouco essa sessão. Mas o que eu quero deixar registrado aqui, e eu queria pedir um favor aos nobres vereadores aqui da nossa casa. Primeiro, que eu acho que nós deveríamos deixar o pessoal lá do Complexo do Alemão, lá do complexo em que tivemos tantos problemas, podíamos deixar que eles seguissem a vida normal deles, o rumo normal deles, por um detalhe muito simples. O problema que tem lá no Complexo do Alemão, ali no Cruzeiro, isso não é coisa de ontem nem de hoje, é coisa de 20 anos atrás. Há 20 anos que isso vem ocorrendo. Chegou um determinado momento que a sociedade se viu obrigada a enfrentar a situação. Ou enfrenta ou sucumbe. Eles começaram a ir para a rua e começaram a agredir a sociedade, queimando ônibus, colocando a população em risco. O governo estadual, junto com o governo federal, tomou providências. As providências foram tomadas de uma forma emergencial. Não é possível que nós não consigamos entender o que aconteceu lá naqueles complexos. A partir do momento
que a situação está mais ou menos resolvida, porque ainda não está. Nós vamos depender de tempo ainda para conseguirmos fazer com que a normalidade volte àquela comunidade. Nós começamos a observar o aparecimento dos arautos da moralidade, dos arautos dos bons costumes do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. Será que não dá para que a coisa consiga fluir naturalmente? Pô, não dá. Eu vim para cá, para esta casa, numa quinta-feira, para ficar ouvindo falar que a Conlurb está tirando o material, está tirando o pessoal da Maré para botar no complexo. Vai tirar de onde? Vai tirar de onde para fazer uma ação emergencial lá no Complexo do Alemão? Vou pedir ajuda à minha falecida avó, para ver se ela reúne as amigas dela que ficavam varrendo a rua na porta da casa onde ela morava, para ir resolver o problema lá do Alemão. Porque uma situação caótica, uma situação desumana, ocorrida há muitos anos no Complexo do Alemão, se toma uma atitude trágica de uma forma emergencial, ou se toma aquela atitude, ou vamos sucumbir, e aí se acumulam 300 toneladas de lixo. Será que alguém sabe como se faz para acumular 300 toneladas de lixo? Aquilo ali não significa dizer que o poder público não estava atuando, e não estava mesmo. A Prefeitura do Rio de Janeiro não conseguia atuar lá no Complexo do Alemão, porque a bandidagem não deixava. Agora vão dizer o quê? Que vai acumular o lixo, vai acumular entulho, onde? Eu vou solicitar a ajuda da minha falecida avó, para ela juntar novamente as amigas que varriam a porta da casa onde ela morava. Não é possível que nós fiquemos discutindo isso e não consigamos ter a compreensão de que temos que avançar. O Complexo do Alemão sofreu uma ação do Estado, uma. Não significa dizer que sofreu a ação do Estado, é uma. Outras ações terão que ocorrer. É lógico que nós sabemos, que são ações de médio e longo prazo. Ou será que vamos chegar? Sabe o que está parecendo isso aqui? Está parecendo filme americano sobre a guerra do Vietnã. O americano fez o seguinte, fez a guerra no Vietnã. Vendeu arma, matou, esculachou o vietnamita. Aí um dia descobriram que o americano perdeu a guerra. O americano fez filmes mostrando as injustiças do americano, mostrando a derrota que o americano sofreu na guerra do Vietnã. E tome-lhe o bolso do americano enchendo, usando aquela guerra. Um dia não tinha mais o que fazer. Aí o americano, ele próprio descobriu que foi injusto com o Vietnã. Aí fez filmes mostrando as atrocidades que eles faziam para o vietnamita. E o dinheiro entrando no bolso. Estamos fazendo a mesma coisa, deixa o pessoal do Complexo do Alemão, deixa o pessoal lá da Vila Cruzeiro, deixa eles viver que eles precisam, pô. Eles não são macaquinhos de estimação que estão no zoológico, conforme nós estamos transformando o povo do Complexo do Alemão em animaizinhos de estimação que ficam lá no zoológico, e o povo lá olhando. Deixem que eles consigam viver. A Conlurb, não falei, eu estou falando, vereadora, deixemos que eles vivam. Não estou falando que deixemos abandonados, não. Agora, não dá para, em nome de uma política de oposição ou pseudo-oposição, ficarmos aqui encontrando sempre malefícios, erros no governo estadual municipal. 20 anos, nunca se tomou essa atitude. Agora, a Conlurb não entrou? Claro que não entrou. Qualquer carnaval desse aí junta 300 toneladas. Dizer que as casas estão com a infraestrutura abalada, vereadora, por causa dos tanques de guerra, o que está abalado é a capacidade, a dignidade daquele povo que passou muitos anos subjugados pelaquela bandidagem. Hoje eles têm o que eles precisam para iniciar a vida deles. Vamos deixá-los iniciar a vida. Eles têm, sim,
condições, têm dignidade, têm decência para continuarem a vida deles, porque uma ação benéfica, uma ação forte foi tomada pelo governo do Estado e pelo governo federal. Agora, falarmos aqui que a Conlurb, que o poder municipal não atuava lá, é chovendo no molhado, chovendo no molhado. Claro que não atuava, o bandido não deixava. O bandido não deixava, eu não via aqui as pessoas fazendo discursos inflamados, dizendo, temos que ir lá, temos que resolver, o bandido fulano de tal matou o Tim Maia, Tim Lopes, temos que ir lá. Agora que o negócio está caminhando, vamos deixar o rumo deles, vamos deixar com que eles retomem a vida deles, vamos deixar que eles retomem a organização da vida deles, e com toda dificuldade. É gostoso de se ver na televisão as crianças brigando, é gostoso vermos o quão é importante vermos o morador reclamando dos policiais, cretinos, corruptos, porque eles não podiam reclamar do bandido. Se reclamasse do bandido, morreriam. Então, hoje eu estou feliz porque o povo tem a decência e tem a dignidade e o respeito de, pelo menos, poder responder, reclamar daqueles policiais corruptos que estão agindo lá. Antes, se reclamasse do bandido, era vala. Antes, se reclamasse do bandido, era micro-ondas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Pinheiro. Senhores vereadores, eu queria utilizar rapidamente aqui o nosso microfone de à parte para fazer uma pequena explicação a alguns colegas vereadores. Nós, conforme colocamos claramente a partir de ontem, em momento algum, escondemos as nossas posições em relação a determinados fatos e apresentamos ontem aqui no plenário uma explicação sobre um fato da maior gravidade ocorrido na seleção de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação, feita através de uma firma terceirizada. E como eu disse ontem aqui, a nossa proposta, a minha proposta, e depois associada a outros dois vereadores, era de solicitarmos a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. E assim foi feito. Eu só queria deixar bem claro e tranquilizar alguns colegas, pelo menos 3 colegas vereadores, de que em momento algum, eu queria deixar isso bem claro também para o assessor aqui do prefeito, para o nosso companheiro Sá, que em nenhum momento nós vamos utilizar a assinatura daqueles que não querem assinar. Então ficou um clima aqui que eu não gostei, eu não gosto de ser tratado assim, eu respeito a todos e exijo respeito. Ninguém aqui vai constar de uma CPI sem querer assinar. Então, algumas conversas que surgiram aqui pelo corredor, que eu estou aqui ouvindo, não gostei. Elas não foram faladas para mim e eu não gostei do que eu ouvi. Eu queria relembrar às pessoas que algo que a gente recebe de família é a honra e a dignidade. E ela nunca será mudada aqui nessa casa, por mim, pelo menos. Quando eu obtive as assinaturas foram feitas. E 3 vereadores resolveram retirar suas assinaturas. Têm completo direito disso. Agora, o clima de preocupação e de achando, de alguma maneira, que pudessem ser enganados, ninguém aqui foi enganado. Simplesmente, eles assinaram e resolveram desassinar, que é um direito de cada um. Agora, isso tudo foi feito. Eu falei ontem, se as pessoas tivessem ouvido, quando a gente fala aqui, quando os nossos colegas parlamentares falam aqui, e muitos reclamam que não são ouvidos, é por causa disso. O sujeito não ouve direito, não lê direito e não entende direito. Então, queria deixar bem claro da minha parte. Está aqui o requerimento com algumas assinaturas, e os 3 vereadores que pediram a retirada, eu estou colocando aqui, retirado a pedido. Ou seja, está retirada a assinatura. Eles assinaram, mas não querem mais assinar. Tem o direito disso. Agora, em nenhum momento, que fique bem claro, que ninguém aqui foi obrigado, ninguém aqui foi enganado, nada disso. Simplesmente escolheram e deixaram de escolher. Para ficar bem claro, a nossa posição é muito clara, nós estamos colhendo assinaturas, aqueles vereadores que quiserem assinar, para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar aquilo que, inclusive, é uma das colocações. Está escrito no documento da empresa que a seleção
é para auxiliar de inspetor, para inspetor de escolas. E o que é dito pela secretária parece que é para porteiro. Não está escrito para porteiro. O documento está à disposição de quem quiser e a ficha de inscrição de quem quiser dentro da documentação que nós colocamos no pedido de CPI. Então, eu só queria esclarecer para que não fique pairando no ar a dúvida em relação à conduta. Quem quiser assinar, assine. Quem não quiser assinar, não assine. Todos têm o direito também de assinar e desistir de assinar. Agora, em momento algum, se criar um clima aqui que parece que nós estamos num local onde tem minas no chão, onde as pessoas não podem andar, estão sendo absolutamente. É muito claro, o governo está lutando para que as pessoas não assinem e nós estamos tentando ter assinatura. Isso é democrático. Se pelo menos esse direito à oposição não estiver aqui, nós estamos roubados. Ou seja, é um direito democrático cada um assinar ou não assinar. Correto? Mas só para ficar bem claro, em nenhum momento podem se despreocupar aqui. Ninguém vai usar a assinatura de quem não quer assinar para botar ali. Tá bom? Muito obrigado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 130, de autoria do vereador S. Ferraz, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Manuel Pereira. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Pela ordem, o nobre vereador, professor Washington. Não, eu só queria falar, senhor presidente, em virtude das palavras do nobre vereador Paulo Pinheiro, que me antecedeu, sobre a questão de assinatura, que é uma coisa que a nossa casa, vereador, tem que começar a desenvolver. Eu, pelo menos, respeito muito a figura do indivíduo, e Vossa Excelência está incluído nessa questão do respeito que eu coloco. Se alguém me disser que Vossa Excelência ou alguém me enganou na hora de assinar, eu vou achar que eu não sei mais nem assinar, porque eu não vou acreditar. E eu só queria deixar registrado aqui que, se fosse possível, se eu tivesse esse poder, eu retiraria todas as suas palavras dos anais desta casa, porque elas se fazem inócuas no momento que não se fazem necessárias. Porque Vossa Excelência tem uma conduta essa ilibada, que não permite vir à tribuna para se defender de tal acusação. Então, quero deixar registrado que eu entendo que pode ter ocorrido algum equívoco, mas Vossa Excelência, de forma alguma, precisaria ou precisará um dia usar a tribuna para se defender de uma acusação que não tem o mínimo fundamento, por mais que não se precise averiguar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, a nobre vereadora Lilian Sá. Então, com a palavra pela ordem, o nobre vereador do Partido Verde, Paulo Messina. Nobres colegas, obrigado, presidente Leonel Brizola. Neto, eu queria dizer a todos o seguinte, professor, em especial em resposta ao professor Washington, é claro que a comunidade do Alemão e da Vila Cruzeiro, enfim, do Complexo do Alemão, Complexo da Penha, é claro que eles merecem toda a dignidade de qualquer cidadão do município, qualquer, né? Como qualquer outro cidadão, como cidadão que mora na Maré, como cidadão que mora na Mangueira, mora na Matriz, mora na Rocinha, mora no Leblon, mora em Ipanema, mora em Copacabana, mora na Tijuca, qualquer um dos 160 bairros da cidade. São todos cidadãos, todos moradores da cidade, todos contribuintes com impostos, todos têm o direito à cidadania, todos, por igual. Então, o ponto é o seguinte, a vereadora Tereza Berg resumiu muito bem o que a gente estava conversando. Não dá para descobrir um santo para cobrir o outro. A questão não lógico que todo mundo entende que num mutirão, num momento de emergência, é claro que todos têm que participar. Agora, mutirão não é para seguir as câmeras para onde elas estão apontando. Né? Isso aí a gente tem que acompanhar de perto, porque não dá para depois mover para lá para descobrir. Também vou ter que discordar de Vossa Excelência, professor Washington, quando o senhor diz que não entrar, veja só, que a prefeitura não conseguia entrar no Alemão e tudo. Gente, o PAC foi o quê, se não foi o poder público entrando no Alemão?
né? O PAC, o que foi? Na Maré não tem PAC. E na Maré tem uma estação da Conlurb dentro. Tem tráfico de drogas, inclusive, lá. Né? Todo mundo sabe, a polícia sabe, tem tráfico de drogas, lá tem uma estação da Conlurb. Inclusive, quando a própria vereadora Tereza Berger foi subprefeita daquela região, levou compactadores para aquela região. Né? Então, quer dizer, Maré urbanizada. Então, a Maré urbanizada sem PAC e com presença do poder público. Então, na verdade, é o seguinte, não adianta usar a desculpa do traficante ou da bandidagem para não estar presente lá dentro, trabalhando. Né? Então, a questão não tem absolutamente nenhuma relação uma coisa com a outra. A questão é simplesmente vontade política. E agora a vontade política está se dando, não se enganem, a vontade política não está se dando porque agora é seguro. A vontade política está se dando porque as câmeras do mundo inteiro estão apontadas para lá. Então, os moradores do Complexo da Penha, os moradores do Complexo do Alemão, se preocupem com o seguinte, quando a história ficar velha na mídia, o interesse do poder público vai ser o mesmo? É isso que a gente tem que trabalhar. Então, professor Washington, na verdade, a gente tratar a cidade toda como uma só. Não interessa se é comunidade carente, se é Zona Sul, se é Zona Norte, se é Zona Oeste. Cada morador tem os mesmos direitos. Não dá para descobrir um morador, seja de onde for, para cobrir outro, seja onde for. Obrigado, presidente. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 144 de 2010, de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Rafael Willis Fernandes, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 147, autoria do vereador Dr. João Ricardo, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro, Roberto Medina, empresário publicitário. Não havendo quem discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 149, da autoria do vereador professor Washington, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao tenista André Agas. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 150, da autoria do vereador professor Washington, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao tenista Gustavo Kirten. Guga. Não havendo quem discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 151, da autoria do vereador Stepano Essessian, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao engenheiro e vereador senhor Leomar de Souza Coelho. Não havendo quem discutir, encerrada a discussão e votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 153, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, concede título de cidadão honorário do município de Janeiro a Luiz Maria Berreiros. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 154, 2010, de autoria da mesa diretora, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao vereador Márcio Pacheco. Não havendo quem discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. A matéria votará em segunda discussão.
Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 155/2010, de autoria do vereador Dr. Jairinho, concede o título de cidadão honorário do município de Janeiro ao príncipe russo Alessandro Sacha. Ou essa? O ACNF. Todos os vereadores entenderam. Todos os vereadores têm um nome em mãos que possam interpretar da maneira como achar. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. A matéria votará em segunda discussão. O doutor Jairinho está bem. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo, número 156, de autoria do vereador Adilson Pires, concede título de cidadão honorário do município de Janeiro ao senhor Luiz Lindbergh Farias Filho. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão e votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 158/2010, da autoria da vereadora Lilian Sá, que concede o título de cidadão benemérito ao município de Janeiro, a juíza titular da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca da capital, doutora Ivane Ferreira Caetano. Não havia vereador querer discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão. O presidente, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para hoje, às 18h31. 31 minutos. Encerrada a sessão. Havendo número ilegal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidente submete ao plenário e se dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a ordem do dia. Sessão extraordinária, em tramitação especial, em regime de prioridade, segunda discussão. Segunda sessão, projeto de lei 737/2010, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para exercício financeiro de 2011. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. A matéria sai da ordem do dia, segue a Comissão de Finanças para recebimento de emendas durante 2 dias úteis. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em segunda discussão, em segunda sessão. Projeto de Lei 738/2010, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 5.215, de 2 de agosto de 2010, e dá outras providências. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Não. O projeto sai da ordem do dia, segue a Comissão de Finanças para receber emendas durante 2 dias úteis. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 130, de autoria do vereador S. Ferraz, concede título de cidadão honorário do município de Janeiro, a Manuel Pereira. Não há orador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação. Tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 144/2010, de autoria... Professor Washington, Vossa Excelência, por favor, em função do regimento interno, puder, por ser de minha autoria, projeto, tem que ser lido por Vossa Excelência, por outro vereador. Devia ser Alexandre. Aqui, vereador. Isso. Isso aqui, né? Em tramitação ordinária e segunda... Isso.
Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 144/2010, de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Rafael Willis Fernandes, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação. É isso. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 144, autoria... Desculpa, o presidente refaz a fala. 147/2010, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, concede título de cidadão benemérito do município de Rio de Janeiro a Roberto Medina, empresário publicitário. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue para a sua promulgação. Projeto de decreto legislativo, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 149/2010, de autoria do vereador professor Washington, concede o título de cidadão honorário do município de Janeiro, a tenista André Agas. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Fica dispensada a redação final e serve a promulgação. Projeto de decreto legislativo... Não, 50. Não. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 150/2010, de autoria do vereador professor Washington, concede cidadão honorário do município de Janeiro ao tenista Guga. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensado a redação final e segue a sua promulgação. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 151/2010, da autoria do vereador Stepan Necessian, que concede ao cidadão honorário do município de Janeiro, ao engenheiro e vereador senhor Eliomar de Souza Coelho. Não havendo orador inscrito, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensado a redação final e segue a sua promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 153, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, concede o título de cidadão honorário do município de Janeiro a Luiz Maria Barreiros. Não havendo orador inscrito, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensado a redação final e segue a sua promulgação. Projeto de decreto legislativo... O presidente refaz a fala. Tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 154/2010, de autoria da mesa diretora, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao vereador Márcio Pacheco. Não havendo orador inscrito, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue a promulgação. Projeto de decreto em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 155/2010, de autoria do vereador Dr. Jarim, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao príncipe russo Alessandro. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. É dispensado a redação final, o projeto vai para a sua promulgação. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 156/2010, de autoria do vereador Adilson Pires, concede título de cidadão honorário do município de Janeiro ao senador Luiz Lindbergh Farias Filho. Não havendo orador inscrito, encerrada a discussão e votação, vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Fica dispensado a redação final e segue a sua promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 158/2010, de autoria da vereadora Lilian Sá, concede o título de cidadão benemérito do município de Janeiro, a juíza titular da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca da capital, doutora Ivone Ferreira Caetano. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado.
Fica dispensado a redação final e segue a sua promulgação. Antes de encerrar a sessão, a presidência lembra, senhores vereadores, ocorrerá hoje às 18h30, solenidade, entrega de título de cidadão honorário do município de Janeiro a Carlos Roberto dos Santos, de autoria da vereadora Tânia Bastos. A presidência convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.